Olá, está no ar o Século News, edição especial. Hoje vamos mostrar como fica a igreja de Hong Kong com a epidemia do novo coronavírus. Padres na Venezuela têm um papel importante contra a fome. E ainda a maior organização de católicos do mundo, que atua pela caridade, é elogiada pelo Papa Francisco. A exortação pós-sinodal sobre a Amazônia traça novos caminhos de evangelização e cuidados com o meio ambiente e os pobres. O Papa encorajou os leigos nas comunidades eclesiais. Em outubro, após 3 semanas de conversas no Vaticano, 128 dos quase 175 bispos do Sínodo pediram ao Papa que permitisse a ordenação de homens casados como padres em áreas remotas da região amazônica. Reafirmando, sim, o grande valor do carisma do celibato na Igreja. Isso não se toca. Contudo, diante da gritante necessidade da imensa maioria das comunidades católicas na Amazônia, que ali se abra caminho para a ordenação presbiteral de homens casados que residam nas comunidades. O Papa Francisco enfrentou essa questão antes do sínodo, mas respondeu deixando-a aberta ao diálogo. Uma frase de São Paulo VI. Uma frase de São Paulo VI me vem à mente. Prefiro dar minha vida do que mudar a lei sobre o celibato. Haveria alguma possibilidade de mudar apenas para alguns lugares remotos, como as ilhas do Pacífico. É algo que deve ser considerado quando há uma necessidade pastoral. O pastor deve pensar em seus fiéis. Mas é uma coisa a pensar, quando c'è necessità pastorale, lì il pastore deve pensare ai fedeli. Agora, o Papa Francisco anunciou sua resposta definitiva no documento Querida Amazônia, que também aborda muitas outras questões importantes relacionadas à região. O Papa afirma que a vida cristã dos habitantes da Amazônia não é motivada a facilitar a ordenação sacerdotal. Pelo contrário, os leigos, especialmente as mulheres, os religiosos e os diáconos permanentes, é que assumem responsabilidades importantes pelo crescimento das comunidades. Isso significa que fazem parte de uma comunidade paroquial. O Santo Padre lembra que os leigos podem proclamar a palavra, ensinar, organizar comunidades de fé e celebrar alguns sacramentos como o batismo. Ele enfatiza que, em muitas áreas remotas, a fé continua graças ao trabalho insubstituível das mulheres. É por isso que ele descarta a possibilidade de instituir o diaconato para as mulheres, pois seria clericalizar as mulheres e pensar que elas só podem fazer a diferença se receberem uma ordem sagrada. Para aumentar a presença de padres na região, ele pede generosidade, principalmente aos seminaristas da América Latina. Ele deseja que parte de sua formação inclua dialogar com as culturas amazônicas. O cardeal de Hong Kong suspendeu missas presenciais por risco de coronavírus. Sentado e usando uma máscara, o cardeal John Tong-on suspendeu as missas em Hong Kong até 28 de fevereiro. Ele pediu aos católicos que o seguissem online, incluindo a quarta-feira de cinzas. As únicas exceções serão para casamentos já agendados e funerais. Essa é uma resposta à epidemia do coronavírus. Neste momento difícil, não devemos entrar em pânico. Devemos aprofundar nossa confiança em Deus e pôr em prática nosso amor cristão pelos nossos vizinhos e por todas as pessoas. Durante a audiência geral, o Papa pediu orações pelos cidadãos da China. Vamos também rezar por nossos irmãos e irmãs da China que sofrem desta doença tão cruel, para que encontrem a cura o mais rápido possível. Que trovino la strada della guarigione il più presto possibile. No meio da epidemia, a Organização Mundial da Saúde convocou um fórum de pesquisa para mobilizar ações internacionais em resposta ao coronavírus, que até agora infectou mais de 70 mil pessoas e já tirou mais de 1.900 vidas.
A instituição Ajuda a Igreja que Sofre oferece um apoio a padres venezuelanos como forma de ajudar as pessoas mais necessitadas do país. Na Venezuela, para encher um carrinho de alimentos para uma família, gasta-se em média $300 por mês. Porém, o salário de um trabalhador, em muitos casos, não passa de $5. Hoje é um dos países que está sofrendo uma grande crise humanitária. Crise de refugiados, crise de valores, crise política e crise que afeta todas as partes da sociedade. A Ajuda à Igreja que Sofre não poderia fazer nada além de ajudar este país e a igreja de lá, que é uma igreja verdadeiramente samaritana com os mais desfavorecidos e os mais necessitados. Um exemplo de trabalho apoiado pela Ajuda à Igreja que Sofre são essas cozinhas de sopa, presentes em quase todas as paróquias venezuelanas. Os padres são como uma mão sempre estendida, que nunca abandona. Um deles é o padre Ángel Comenares, de Catia-la-Mar, que fica perto de Caracas. Outro exemplo do trabalho incansável da igreja é esta cozinha paroquial de San Sebastião de Maiquetia. Aqui, 150 pessoas, entre idosos, crianças, pais e pessoas com deficiência, podem comer. Em agosto de 2016, eles só precisavam servir comida às segundas-feiras, mas agora fazem isso 5 dias por semana. A Ajuda à Igreja que Sofre apoia mais de 1.200 padres em todo o país. Ajudá-los significa ajudar centenas de famílias a comer adequadamente, pelo menos uma vez por dia. Os padres, especialmente, estão por trás de muitas obras de assistência social, sejam elas panelas solidárias, cozinhas de sopa, servindo os necessitados quando eles mais precisam, ouvindo as pessoas e, é claro, seu trabalho fundamental de fornecer os sacramentos. Assim, apoiar os padres é sustentar o trabalho da caridade da Igreja na Venezuela. E fazemos isso através de doações. A contribuição das freiras também é enorme. Essas missionárias eucarísticas de Nazaré administram uma cozinha de sopas e um centro de treinamento para mulheres, para que, através de um ofício, as mulheres possam ganhar a vida. Elas fornecem material incondicional e ajuda espiritual. A Ajuda à Igreja que Sofre apoia a elas, os padres e também os jovens através das paróquias. Dos 4 milhões de pessoas que deixaram a Venezuela por causa da crise, a maioria é jovem. É por isso que a Igreja da Venezuela cuida especialmente deles, para que não percam a esperança e possam ser os arquitetos de um amanhã melhor para a Venezuela. O Papa Francisco esteve com cerca de 100 membros da Ordem dos Cavaleiros de Colombo, a maior organização de católicos do mundo que atua principalmente pela caridade. O Santo Padre agradeceu, entre outras coisas, pelo exemplo para com os jovens. Há um século, apenas 35 anos após o seu início nos Estados Unidos, os Cavaleiros de Colombo chegaram em Roma para oferecer atividades aos jovens católicos. Após décadas e 9 papas, sua presença ainda permanece na Cidade Eterna. Membros da ordem viajaram para uma reunião do conselho na cidade que os recebeu 100 anos atrás. Mantemos um relacionamento muito bom, porque, para mim, essa obra está tão intimamente afiliada ao Santo Padre na cidade de Roma que tivemos enormes benefícios no século passado no nosso trabalho nos Estados Unidos e em outros países, porque ele enfatiza a caridade, a unidade e a fraternidade. Hoje, a instituição oferece assistência espiritual, eventos para jovens, como as Olimpíadas Especiais, e fundos para a melhoria de obras católicas. No Vaticano, sua ajuda foi decisiva na restauração e manutenção da Basílica, também no túmulo de São Pedro. Estamos trabalhando com a Fábrica de San Pietro, em um emocionante projeto de iluminação para a área do túmulo de São Pedro. Portanto, um tremendo testemunho dos fundamentos da nossa igreja. A Basílica foi construída aqui onde está para honrar o príncipe dos apóstolos, São Pedro, e eles queriam que a Basílica estivesse diretamente sobre seu túmulo. Em uma reunião com o Papa Francisco, o Cavaleiro Supremo, Carl Anderson, prometeu ao Papa que eles continuariam a trabalhar para ser um sinal de unidade, caridade e um farol de luz para o mundo.
O Santo Padre nos agradeceu por nosso fiel testemunho da sacralidade da vida humana. Sugeriu que somos um exemplo para superar a globalização da indiferença como modelo para a juventude, para os jovens católicos. Ele disse que, desde nossa fundação, temos sido um apoio inabalável ao sucessor de Pedro. O que mais você poderia pedir do que ouvir isso do Papa? Sempre atentos às questões-chave como imigração e perseguição aos cristãos, eles sonham com novos projetos em Roma e em todo o mundo para evangelizar, eliminar barreiras culturais e superar a globalização da indiferença. O Vaticano organizou uma homenagem a um dos artistas mais importantes do Renascimento, Rafael. Uma exposição na Capela Sistina está aberta ao público. Este é o grande tributo do Vaticano em lembrança aos 500 anos da morte do gênio Rafael. Por uma semana, essas 12 tapeçarias espetaculares estarão em exibição no local exato para o qual foram planejadas, a Capela Sistina. No início do Renascimento, em 1515, o filho de Lorenzo de Médici, Leão X, que havia se tornado papa 2 anos antes, decidiu pedir a Rafael, o pintor da corte papal, que terminasse de decorar sua residência. Ele também pediu que ele completasse a maravilhosa mensagem catequética na Capela Sistina, que era a capela principal do seu palácio. Nella Cappella Sistina, nella Cappella Magna di Palazzo. L'idea era di inserirsi nella Cappella Sistina per completare. A ideia era completar a mensagem religiosa da Capela Sistina em alguma das paredes em que cortinas falsas haviam sido desenhadas no tempo de Sisto IV. A mensagem completa mostrou a transição do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Agora eles acrescentaram os Atos dos Apóstolos, que correspondiam à evangelização. Os especialistas do Museu do Vaticano passaram 13 horas trabalhando meticulosamente para pendurar esses trabalhos extremamente delicados, exatamente como Rafael teria feito. Foi muito emocionante. Muitos de nós, funcionários do museu, trabalhamos. Foi um esforço do grupo. Não podíamos acreditar, porque as tapeçarias se encaixam perfeitamente. Elas completaram a Capela Sistina como se sempre estivessem estado lá. Naquela época, a Basílica de São Pedro ainda estava em construção. É por isso que as cerimônias papais eram celebradas aqui, nesse lugar magnífico. Em seu próprio tempo, essas peças revolucionaram o cenário artístico. Rafael se atreveu a fazer tapeçarias que não eram meramente decorativas, mas obras narrativas autênticas. Por isso foram tecidas pelo mestre Peter van Aust. Ele usou fios de seda e lã, adicionando fibras de ouro e prata para fazê-las brilhar. É uma obra de arte espetacular que, por alguns dias, vai transformar a Capela Sistina na Capela de Rafael. E assim nós encerramos o Século News edição especial de hoje. Nós voltamos no próximo sábado. Um bom fim de semana e até lá!